O Sengoku Jidai, os estados em guerra do Japão feudal. Esta era evoca muitas imagens românticas de grandes castelos, batalhas espetaculares e samurais estoicos adornados em seus elegantes kimonos e cabelos amarrados no alto, empunhando suas icônicas katanas. E se lhe disséssemos que entre as fileiras desta antiga ordem guerreira havia um homem negro da África Oriental? Esta é a história de Yasuke, o primeiro homem de fora do Japão a empunhar as katanas duplas e o único africano a fazê-lo. Para começar a história do samurai africano, devemos primeiro estabelecer o contexto. No início do século XV, o Império Português tinha uma dispersão de postos comerciais em todo o Pacífico Asiático. No ano de 1543, eles alcançaram o sul do Japão. Os japoneses dependiam muito da importação de seda da China Ming, e como as relações entre os dois estados eram geladas e o comércio entre eles era proibido pelo imperador Ming, os portugueses estabeleceram um comércio de nicho, comprando seda na China e trazendo para o Japão. Esses comerciantes europeus ficaram muito ricos como intermediários entre os dois gigantes asiáticos. Os portugueses foram autorizados a construir um porto comercial em Nagasaki, que rapidamente se tornou um grande centro comercial, e onde os europeus iam, seus padres logo os seguiriam. A Sociedade Católica de Jesus, também conhecida como os Jesuítas, estabeleceu uma presença significativa no sul do Japão. Sua missão era converter todo o Japão ao cristianismo, liderada por padres como Francisco Xavier. No auge de sua influência, vários senhores daimyo e mais de 200 mil japoneses eram cristãos, principalmente na região de Kyushu. É claro que os portugueses e seus compatriotas jesuítas estavam espalhando sua influência em outros continentes também. Até o século XVI, eles haviam estabelecido uma base em África, no que é agora Moçambique. Aqui, eles se tornaram participantes entusiastas no comércio de escravos local, adquirindo muitas almas pobres dos chefes locais, que por sua vez seriam enviadas para o trabalho em todo o seu império marítimo. Yasuke rapidamente chamou a atenção por sua estatura imponente, com relatos dizendo que ele tinha cerca de 1,88 m de altura, uma altura incomum para a época. Sua pele escura também o diferenciava dos japoneses, despertando curiosidade e espanto. Agora, que um homem de pele escura da África se tornou um samurai no Japão feudal, é considerado um fato. No entanto, sabemos muito pouco sobre ele. Detalhes sobre seu país de origem, vida inicial e até mesmo seu nome original são obscuros no máximo. Sabemos apenas o nome dado a ele pelos japoneses: Yasuke. A história que escolhemos retratar aqui é nossa interpretação pessoal das poucas informações que temos sobre sua vida. Temos apenas teorias sobre as origens deste homem misterioso. Alguns dizem que ele nasceu por volta do ano de 1555 em Moçambique, que na época estava sendo colonizado pelos portugueses. Ele era muito provavelmente do povo Makua, uma tribo bantu. Embora alguns afirmem que ele era da Etiópia e pertencia ao povo Habshi. De qualquer forma, a saga deste homem da África Oriental começou na infância, onde provavelmente foi escravizado e dado aos jesuítas locais. Ele foi ensinado na religião cristã e no estilo de vida católico, e criado para acreditar nos métodos de proselitismo da ordem jesuíta. Depois de algum tempo, Yasuke foi entregue ao inspetor jesuíta Alessandro Valignano. A missão de Valignano era auditar a atividade jesuíta no Japão. Então, ele navegou para o leste com seus servos e escravos. Assim, no ano de 1579, o homem ainda não nomeado da África Oriental pisou pela primeira vez no solo japonês, atrás do manto de seu mestre jesuíta. É aqui que devemos explicar brevemente o Japão que ele adentrou. O período dos estados em guerra, conhecido como Sengoku Jidai, estava chegando ao seu ápice. O Japão havia sido dividido em muitos pequenos feudos independentes em 1467,
No entanto, até 1579, a maioria desses feudos havia sido conquistada pelo ambicioso daimyo Oda Nobunaga do clã Oda e seu vassalo Toyotomi Hideyoshi. Em 1581, Valiniano trouxe seu servo africano para Kyoto, o coração pulsante da civilização japonesa e sede de Oda Nobunaga. O homem bantu provavelmente nunca tinha visto uma metrópole de tal tamanho e agitação, nem as pessoas de Kyoto jamais haviam visto alguém como ele. Quando rumores se espalharam de um homem gigante com pele como carvão, os locais de Kyoto ficaram tão curiosos que arrombaram a porta da igreja jesuíta apenas para dar uma olhada nele. O africano rapidamente alcançou o status de celebridade local, pois o povo comum ficava espantado não apenas com sua pele escura, mas também com seu tamanho e altura, já que ele era um pé mais alto do que o homem japonês médio. A crescente fama deste estrangeiro enigmático eventualmente despertou a curiosidade do senhor Nobunaga, que ordenou aos jesuítas que apresentassem o africano a ele. Quando eles se encontraram cara a cara, Nobunaga ficou espantado. O senhor da guerra não acreditava que tal homem pudesse existir e estava convencido de que ele era, na verdade, um português que tinha sua pele tingida com tinta preta. Ele fez com que o africano se despir da cintura para cima e fosse minuciosamente esfregado. Isso, é claro, provou que sua pele era naturalmente escura. Ao perceber isso, Nobunaga se interessou genuinamente pelo homem, e foi por volta desse momento que ele finalmente recebeu seu nome japonês, Yasuke. Yasuke logo se tornou mais do que apenas uma novidade para o senhor Nobunaga. O daimyo passou a apreciar a integridade pessoal do homem e sua destreza física. Ele declarou que Yasuke possuía a força de 10 homens. No verão de 1581, a admiração de Nobunaga por este estranho estrangeiro tornou-se inegável, e assim ele formalmente solicitou que Yasuke entrasse em seu serviço. Era oficial agora. O homem de humildes origens bantu era um samurai. Yasuke teve todos os privilégios que qualquer outro samurai receberia. Ele recebeu um pedaço de terra e uma casa, roupas japonesas e uma katana cerimonial curta. Pode-se presumir que ele foi ensinado no código Bushido e como lutar como um samurai. Yasuke se tornou um dos servos favoritos de Nobunaga e foi um dos poucos que tiveram o privilégio de jantar com o grande daimyo. Yasuke logo se juntou ao seu novo senhor em sua missão de conquistar todo o Japão. Provavelmente ele viu combate na Batalha de Tenmokuzan, lutando ferozmente ao lado das forças de Nobunaga para destruir o clã Takeda. Foi a primeira vez que qualquer guerreiro japonês encontrou um africano em combate, e a força e ferocidade do novo soldado de Nobunaga era algo a se contemplar. Após o engajamento, Yasuke cavalgou ao lado de Nobunaga enquanto o senhor inspecionava suas novas terras conquistadas, e pode-se imaginar a admiração que muitos teriam sentido vendo um gigante estrangeiro em uma posição tão prestigiosa ao lado de seu senhor feudal. Em seu caminho de volta para Kyoto, ele conviveu com muitos dos poderosos aliados de Nobunaga, nomes que consideramos maiores do que a vida. Um desses homens foi Tokugawa Ieyasu, o homem que, com o tempo, conquistaria todo o Japão. Em junho de 1582, Yasuke e Nobunaga retornaram a Kyoto. Nobunaga dividiu seu exército e os enviou para conquistar as terras dos clãs Mori, Uesugi e Hojo. Ele se retirou para o templo budista de Honnoji, onde pretendia descansar. Cercado apenas por artistas, comerciantes, poetas e servos, Nobunaga estava em grande parte desprotegido. Yasuke, no entanto, estava ao seu lado. O desastre logo aconteceu. Um exército inimigo cercou o templo. Isso foi um choque completo, pois nenhum dos inimigos de Nobunaga deveria saber que ele estava lá. Um dos generais mais confiáveis de Nobunaga, Akechi Mitsuhide, o havia traído. Ele aproveitou seu conhecimento de que Nobunaga estava vulnerável e sitiou o templo onde seu senhor feudal ficava. O traiçoeiro Mitsuhide invadiu o templo com números avassaladores.
Yasuke avançou, travando uma batalha desesperada contra as probabilidades, com apenas alguns guardas e servos lutando ao seu lado. Ele lutou bravamente, mas em vão. Em meio ao caos e ao fogo, Nobunaga teve que cometer seppuku, suicídio honroso, para evitar ser capturado. De alguma forma, Yasuke conseguiu escapar das garras de Akechi. Ele encontrou um cavalo e cavalgou com força para o castelo de Nijo, onde Oda Nobutada, filho de Nobunaga, havia reunido suas forças. Onde ele havia falhado em proteger seu senhor, Yasuke agora estava determinado a proteger seu filho. Ele chegou a tempo, juntando-se ao exército do jovem lorde assim que o traidor Mitsuhide os atacou. Yasuke lutou duro na batalha que se seguiu, mais uma vez enfrentando os samurais de Mitsuhide e matando muitos na defesa do jovem Nobutada, mas mais uma vez foi em vão. As forças de Oda foram derrotadas e Oda Nobutada foi capturado e forçado a cometer seppuku. Yasuke também foi capturado e apresentado a Mitsuhide. O general traidor tinha nada além de desprezo pelo homem negro, declarando-o não humano, pouco mais do que um animal. Por não ser japonês, Mitsuhide declarou que Yasuke não deveria ser morto e, em vez disso, foi enviado para a igreja cristã em Kyoto. E assim, depois de servir como nobre samurai por mais de um ano, Yasuke foi devolvido aos seus mestres jesuítas. Relatos afirmam que os cristãos louvaram a Deus ao se reunirem com o homem. Seria bom acreditar que a história de Yasuke teve algo como um final feliz. Infelizmente, não sabemos. Todos os registros de sua existência desaparecem a partir deste ponto, e não sabemos qual foi seu destino final, se ele deixou o Japão com os jesuítas ou morreu nas ilhas. De origens humildes na costa leste da África, a grandiosidade dos palácios de Kyoto, a ascensão de Yasuke de escravo a samurai é única, para dizer o mínimo. Ele pode não ter sido um samurai por muito tempo e sua influência sobre a nação insular pode não ter sido tão grande quanto a de outros estrangeiros que o seguiram, mas sua história serve como inspiração para várias obras de mídia, como o anime Afro Samurai e jogos como Nioh. Seja o próprio homem ou o que ele representava, Yasuke ocupa um lugar especial nos corações de muitos japoneses hoje. E é uma história maravilhosa do que destinos estranhos podem ser impostos aos mais humildes dos homens. Continue assistindo nossos vídeos como: e se o tubarão Megalodon enfrentasse o Kraken? Quem venceria? E se os dinossauros não tivessem sido extintos e vivessem até os dias atuais? Deixe nos comentários o que você achou da história de Yasuke e quais outros personagens históricos você gostaria de conhecer. Então, certifique-se de estar inscrito em nosso canal e ter pressionado o sino de alarme. Este é o canal Sobre Fatos, e nós o veremos no próximo vídeo.